Prezados alunos, prezadas alunas, vamos à nossa aula de filosofia. Chegamos agora ao ápice de um desenvolvimento em torno da filosofia de Sócrates, um pensador que já teve a importância no tempo histórico em que estava inserido, e podemos dizer também que suas ideias e sua herança ainda permeiam a lógica filosófica do mundo ocidental. Sócrates tem uma influência enorme no transcorrer da filosofia. Em vários momentos, no contexto do desenvolvimento da vida cultural do Ocidente, a figura ou as ideias de Sócrates são colocadas como sendo elementos fundamentais de uma herança importante para definir aquilo que o Ocidente é ou pode ser. E nesse momento nós gostaríamos então de falar de algumas conclusões sobre o legado socrático. E quero apresentar aqui 6 conclusões da filosofia desse importante pensador grego. Primeiro, o conhecimento da verdade. Aqui é um elemento que nos interessa. Sócrates crê efetivamente que a verdade existe e pode ser alcançada pelo exercício da razão e pelo ato da inteligência. O conhecimento da verdade é alcançado, no entanto, não por uma via solitária, mas o conhecimento da verdade é alcançado pelo diálogo, no processo coletivo, na dinâmica da vida social. Nesse sentido, Sócrates é um pensador bem moderno. A ideia de que a convergência das ideias, a convergência das interpretações, a convergência dos valores explicativos, é nessa multiplicidade de possibilidades de investigação de um dado da realidade é que o saber pode se efetivar de forma mais plena e teremos, quem sabe, melhores oportunidades de alcançar aquilo que a realidade é na sua essência e nas dinâmicas da sua aparência através dessa tarefa que chamamos de conhecimento. Então essa é a primeira conclusão. Conhecimento da verdade é alcançado pela via do diálogo, por uma dinâmica de exercício de pensamento dialético. Segundo, a explicação do mundo é uma explicação racional. Sócrates crê no poder da razão de explicar o mundo. E nós temos uma identificação numa sociedade como a nossa de que esse é um fato que não pode ser ignorado. O conhecimento científico, com um alto grau de racionalidade, na abordagem do mundo real, tem tido uma contribuição decisiva para o progresso do ser humano em várias áreas do saber. Então, a explicação do mundo é uma explicação racional e não uma explicação submissa ao mito. A filosofia aí como uma superação ou uma releitura do processo do mito dentro da dinâmica de interpretação do logos, a afirmação dessa razão com autonomia para exercitar a sua capacidade, a sua competência na compreensão dos valores da vida em geral e nas teorias que tentam definir quais são os critérios de estabelecimento desses valores. Terceiro, é uma filosofia de cunho antropológico e é uma filosofia voltada para a dinâmica da vida social dentro de parâmetros éticos. Então Sócrates tem uma preocupação de pensar a condição humana, e isso é muito fundamental no espaço de uma sociedade, discutir o que é o ser humano ali, naquela experiência histórica imediata, e nesse sentido levantar apontamentos críticos relativos à exclusão do humano numa participação mais efetiva da vida social. Isso gera um potencial enorme de compreender o que é e o que poderia ser no sentido de modificar a realidade para melhor. Então a filosofia aí atuando também como um critério de crítica da injustiça do mundo e a possibilidade de estabelecer virtudes, entre elas a justiça. Sócrates então tem a ideia de voltar o seu saber filosófico para compreender as condições do ser humano na vida social, a forma como ele pensa, a forma como ele vive, e assim ressaltar pontos também relativos à ética, aquilo que é certo e aquilo que é errado no contexto da organização de uma vida social. 4. O confronto de opiniões, e Sócrates aposta nisso, isso está ali no âmago da sua ação filosófica, na rua, debatendo, discutindo, levantando ideias, ouvindo opiniões e dando opiniões, e muitos ao redor olhando com a possibilidade das suas interferências e das suas reflexões. O confronto de opiniões enriquece o conhecimento, sempre vai trazer algo mais para o conhecimento e amplia os seus horizontes. Então, condição para ampliar
horizonte é quando inteligências diferentes podem se colocar nesse debate e podem opinar, e essas opiniões são avaliadas com respeito, com consideração e com senso lógico e com senso racional. Então, cada um dando uma contribuição mais efetiva, cada inteligência dando uma contribuição mais autêntica para a possibilidade de fechar ou de conduzir a uma lógica mais expressiva de abordagem da realidade. E é compatível com o ideal de democracia. Aí, claramente, essa valorização da diversidade do pensamento, o ideal de democracia presente. O pensamento não está sendo visto por uma perspectiva unilateral, ou monolítica, ou de fechamento do mundo das ideias. Ao contrário, há uma abertura na filosofia socrática para que se haja o pensamento de todos e esse pensamento possa ser avaliado nessa sua multiplicidade e nessa sua dinâmica de contradição. 5. A filosofia socrática não é um delírio de erudição que foge do mundo real. Às vezes você pode ter a ideia da filosofia como um exercício intelectual fugindo do mundo real, que não está conectado com a realidade, que não faz sentido no dia a dia. Ao contrário, a filosofia de Sócrates é uma filosofia que pode e deve ser inserida no cotidiano. É uma filosofia a partir do cotidiano. É uma filosofia de observação do mundo social, como ele funciona, como ele é. Quem é este ser humano que aí está e o que ele pensa, o que ele diz acerca das coisas. Isso é muito importante para que a gente possa pensar o exercício da filosofia justamente no mundo social como um todo. E esse mundo social é um mundo que precisa de filosofia, precisa de razão, precisa de um senso crítico circulando nele para avaliar os seus rumos, para apontar as suas ineficácias e para criar situações de superação de problemas. A filosofia atuando na inteligência para que essa inteligência possa fazer o combate de tudo que é falacioso, de tudo aquilo que é discriminatório, de tudo aquilo que opera contra o ser humano, que milita contra ele, contra a sua dignidade, contra os seus direitos. A filosofia estará aí atuando dentro de uma perspectiva de uma filosofia moral que valoriza a dignidade e a condição humana. E 6. Sócrates é um dos pensadores mais essenciais para a lógica da civilização ocidental. Quando pensamos na civilização ocidental tal qual ela é, Sócrates está aí como uma das figuras que pavimentou essa possibilidade. O exercício racional da filosofia grega é de fundamental importância para o mundo ocidental. O mundo ocidental é um mundo que tem que ser pautado por valores, por perspectivas, por horizontes marcados pela afirmação de uma inteligência racional com exercício de possibilidade de autonomia diante dos fatos e das circunstâncias da vida. Essa dinâmica, então, confere ao mundo ocidental, essa dinâmica da filosofia grega, confere ao mundo ocidental parte da sua plausibilidade racional. E a filosofia estará sempre voltada para essa possibilidade de afirmação da plausibilidade racional, para entender a si mesmo enquanto conhecimento, para entender os demais conhecimentos, para dar ao ser humano condições de compreender a si mesmo e esse ser humano olhar o mundo ao redor e compreendê-lo. Todo esse processo de compreensão amplo formará uma engrenagem de um funcionamento lógico da vida social mais justo, mais adequado e mais passível de ser visitado por outras ordens de pensamento lógico que dê a ele o seu refinamento e condição de subsistir como uma realidade com dignidade para todos e numa perspectiva de justiça e de valorização das virtudes. Sócrates é um pensador das virtudes, é um pensador da razão, é um pensador do diálogo, um grande filósofo que ainda tem o que nos ensinar.